Localizado em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, encontramos o Museu Mariano Procópio. Aberto à visitação como museu particular em 1915, só foi inaugurado em 1921 por seu fundador, Alfredo Ferreira Lage. O museu possui um dos mais importantes acervos do país, de relevância nacional e internacional, constituído por mais de 50 mil objetos, dentre os mais diferentes itens, como artes plásticas, mobiliário, armaria, numismática, fotografias, livros raros e peças de história natural. Convidamos vocês a adentrar no universo das imagens com seus códigos e representações, buscando conhecer as informações que uma tela pode nos apresentar. No vídeo de hoje, nosso tema será o quadro Retrato de Pedro II, realizado em 1867, provavelmente pelo pintor Joaquim da Rocha Fragoso. O artista estudou na Academia Imperial de Belas Artes, tornando-se conhecido retratista, tendo realizado outras representações de Dom Pedro II e de importantes líderes militares, como o Duque de Caxias e Manuel Osório. Apesar de, à primeira vista, ser um retrato comum do imperador, o quadro possui grande singularidade. Um buraco na tela, na altura do rosto de Dom Pedro II, produzido por um disparo de revólver, durante os eventos da Proclamação da República em 1889. Quando foi atacada, a tela se encontrava exposta no Palácio do Governo do Grão-Pará, em Belém, na sala do presidente da província. Mas o que essa tela representava? Haveria uma importância política em danificá-lo? Ao olharmos para o quadro, notamos uma representação comum do imperador, que veste um uniforme meia-gala da Marinha, próprio para ocasiões solenes, e ostenta símbolos de honra, como a Ordem do Cruzeiro do Sul, instituída por seu pai em 1822. Dom Pedro II, representado em tamanho natural, situa-se de pé, entre a toalha da mesa e o trono, ambos vermelhos, simbolizando seu poder e imponência. O estofado do trono, bordado com a estampa régia, reafirma a identidade do personagem. No segundo plano, ao fundo da tela, é possível notar os detalhes da arquitetura, formada por arcos e colunas clássicas, impondo austeridade ao ambiente. A mão direita de Dom Pedro II, sem luva, se encontra sobre um papel onde se lê Decreto número 3.749, indicando o sentido principal da realização do quadro, a comemoração da abertura do Rio Amazonas à navegação de nações amigas, assinado pelo imperador em dezembro de 1866. Esse acontecimento histórico foi celebrado em Belém com grande festa cívica, realizada em 7 de setembro de 1867, aproveitando os eventos comemorativos à independência do Brasil. Entretanto, no dia da festa, enfrentou-se um grande problema. O imperador não poderia estar presente nas comemorações da província. Por isso, seu retrato foi encomendado para representá-lo e receber as homenagens durante os festejos. A preocupação em representar um monarca foi prática muito comum, parte do contexto imperial. E mesmo antes de assumir o trono, Dom Pedro II foi muito retratado. As imagens do imperador funcionavam como uma extensão de seu próprio corpo, e ao longo de todo o segundo reinado eram expostas em espaços públicos onde poderiam ser reverenciadas, ajudando a legitimar e reforçar seu poder. Esse tipo de representação foi também utilizada anteriormente por outros monarcas, como Luís XIV, rei da França. No final do século XIX, entretanto, o Brasil vivenciou profundas mudanças. O contexto político se modificou e a monarquia sofria críticas de vários setores da sociedade. Nesse período, a imagem pública de Dom Pedro II passou por um processo de dessacralização, perdendo a importância política que antes a caracterizava. Inúmeras foram as formas de ataque ao monarca, e muitos jornais o criticavam por meio de caricaturas, como podemos ver na capa da Revista Ilustrada de 5 de dezembro de 1887, que apresentava o imperador mais velho, sonolento e alheio às notícias do país. A situação de crise se agravou
até que no dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Na agitação dos eventos de transição, antigos símbolos do Império Brasileiro foram atacados pelos defensores do novo regime, e o retrato vandalizado de Dom Pedro II, que hoje se encontra no Museu Mariano Procópio, não foi um caso isolado. Na coleção do Museu Imperial de Petrópolis, por exemplo, encontramos a representação do monarca danificada. A tela, realizada pelo pintor francês François-René Moreau, foi atingida por 2 golpes de espada e nela escreveram "Viva a República", como podemos ver nessa representação fotográfica anterior à restauração do quadro. Em outro retrato, presente no Museu Histórico Nacional, é possível notar rasgos, localizados na face do soberano, também realizados durante os eventos de 15 de novembro. Podemos entender que, com a queda do Império Brasileiro, era necessário apagar a lembrança da monarquia, construir novos símbolos e eleger novos heróis. Mas, ainda assim, muitos dos objetos que constituíram a memória do Império sobreviveram à destruição e ao esquecimento. Após o ataque ocorrido em Belém, o retrato danificado de Pedro II foi resgatado por Justo Sherman, o primeiro governador do Pará no período republicano, e por volta de 1920 ele foi integrado às coleções de Alfredo Ferreira Lage por intermédio do deputado Mário Midozzi Sherman. Em seu restauro, realizado em 2007, preservou-se sutilmente a marca do tiro. A tela, hoje presente no Museu Mariano Procópio, nos ajuda a refletir sobre diferentes discursos, dos vencedores e dos vencidos, problematizando símbolos compartilhados e narrativas construídas ao longo de nossa história.